Olá, viva! Cá estamos então para mais uma bancada litoral em fim de semana de Carnaval. Na Primeira Liga as coisas mudaram lá na frente e na Segunda Liga o Varzim não há meio de vencer e pontuar e fugir aos lugares de descida. Cá estamos então para mais uma bancada litoral, como sempre com a presença do João Couto. Olá, viva! Muito boa noite, João. Boa noite. Vamos começar exatamente pela Segunda Liga, vamos começar pelo Varzim. Varzim que esta tarde recebeu e empatou em casa com o Estoril Praia, um jogo que ficou marcado também, digamos, por um percalço a nível de iluminação do estádio, com o jogo interrompido aí por uns 15 minutos. Assim foi uma partida de Carnaval, aquela falha daquela torre norte do lado de terra, que é assim que eu designo as torres de iluminação, por via do meu desempenho. E, portanto, levou a que o jogo ficasse interrompido durante 15 minutos. Aliás, eu tinha avisado logo os camaradas, porque quem pertence ao meio, digamos, né, um bocadinho, sabe muito bem o que é aquilo, porque aquilo são lâmpadas de halogénio que têm que arrefecer e que depois tem algum tempinho... Não para muito, aquecer. Para aquecer, claro. Mas o aquecer é mais rápido do que arrefecer. Sabes que aquilo atinge temperaturas elevadas, são lâmpadas muito fortes e caras, e sobretudo muito caras. Há gente que olha para aquilo e diz, está bem. Não, é caro, é caro. Mas vamos ao jogo. Portanto, o jogo esteve interrompido numa fase crucial, numa fase em que o Varzim dominava com melhor futebol, depois de uma primeira parte em que o Varzim andou aos bonés. E porquê que andou aos bonés? Porque o Varzim não acertava. O Varzim tinha alguns problemas, sobretudo no ataque. E por falar em ataque, já lá vamos. Porque o Varzim tinha muita dificuldade em sair em transição, em sair em contra-ataque. O Varzim não segurava a bola. Com pouca gente ainda por cima lá na frente para poder fazer alguma coisa. Apenas dois homens mais adiantados, o caso do Rui Pedro e também do Amã. E Varzim que andou aos bonés porquê? Porque o Varzim teve uma sorte, uma daquelas sortes que os clubes... E que é preciso, dá trabalho, a sorte dá trabalho, mas também é preciso. O Varzim viu o seu poste, os postes da sua baliza, ver a bola bater 3 vezes. Acontece, não é muito normal, mas de vez em quando acontece. E, portanto, 3 não entrou à primeira, entrou à segunda, entrou à terceira, já não entra mais. E, de facto, não entrou. E, portanto, numa primeira parte quase dominada pelo Estoril Praia, que jogou muito bem, que merecia, pelo menos ao intervalo, se estivesse em vantagem, não escandalizava ninguém, mas que depois encontrou um Varzim na segunda parte, e bem melhor, mais aberto, com futebol mais fluido, mais flanqueado também, mas também é preciso ver que numa tarde, fim de tarde, o tal jogo às 5 da tarde, e que vai passar por todos os clubes, já aqui falamos nisso há 8 dias atrás, numa tarde com início de chuva e muito ventosa, o Varzim na primeira parte jogou contra o vento e na segunda parte jogou a favor do vento. Quem joga a favor do vento tem que saber também tirar partido, e sobretudo para quem joga em casa. E eu não digo nada do outro mundo se disser que com um tempo daqueles, sabendo aproveitar a força do vento, os remates de meia distância à baliza são meios golos. Pura e simplesmente são meios golos. Agora, temos é que enviar a bola na direção da baliza, não é? Lá para cima, para as torres. Mas isso é no reio, não é? Por isso é que, quando dizemos que a bola vai muito por cima da barra, 3 pontos para o país de Gales. Isto é a linguagem do futebol. Pura e nua. E, portanto, Varzim esteve muito melhor. O chamado desconto de tempo, eu chamo-lhe um desconto de tempo, que foi quando a torre se apagou, aliás, um gás a rever pelo Varzim, aqueles quadros elétricos, aquilo carece, digo eu, deve carecer de alguma manutenção. De vez em quando é preciso, não só no Varzim, muitas vezes até nas nossas casas. Eu não estou a dizer nada do outro mundo. Quantas vezes nas nossas casas não custa nada vermos como é que temos o sistema de água, o sistema de caleiras, estamos ainda em pleno inverno, apesar de vez em quando faz algum tempinho bom, de calor. Alguma manutenção. É preciso ver as nossas instalações elétricas e por aí fora, porque as coisas que não acontecem só na casa do vizinho, também acontecem na nossa. E, portanto, relativamente ao Varzim, naturalmente, uma revisão dos quadros, mas isso diz respeito a quem é responsável pelas instalações desportivas. Penso eu que devem estar atentos a isso. E, portanto, nesse, entre aspas, pedido de desconto, parecia quase um jogo de basquetebol, o jogo parou 15 minutos, naturalmente, mas deixa-me dizer-te uma coisa também.
é que sem aquela torre, com aquela torre apagada, não se via mal. Por acaso até se via, mas o árbitro quis ir ao pormenor, esteve a conversar com o delegado da Liga sobre, enfim, até se via bem. E eu até na brincadeira com os colegas que estavam à minha beira, e eles até concordaram comigo quando eu disse: eu já vi imagens pela televisão muito piores da Choupana, na Madeira, no estádio do Nacional, nevoeiro cerrado, e o jogo prosseguiu. E nós não víamos nada, olhávamos para a televisão onde estávamos e diziam: cadê o jogo? Não há jogo. Não, está bem jogo. Com este nevoeiro, o árbitro diz que vê, continua. Mas aqui o árbitro não facilitou. Não, Rui, mas isso são chamados preciosismos dos árbitros. Mas pronto, ele está dentro da lei, está no seu direito. Se é lei, vamos embora cumpri-la. E toda a gente cumpriu então uns 15 minutos. O jogo recomeçou com o Varzim, de facto, a manter o seu bom futebol, com um Estoril a não estar tão afoito em termos de ataque. O Varzim tinha alguma dificuldade depois a sair para o ataque. Tinha de facto caminho, teve posse de bola e tal. Mas a finalização, por amor da santa, o Varzim tem que rever, porque o Varzim, Rui, não faz um golo há 5 jogos. O Varzim também há 5 jogos que não ganha. Pelo meio tem 2 empates. Há 5 jogos sem fazeres um golo. Nós perguntamos, cadê os avançados? Eu sei que o Roster foi embora, o Jonathan foi embora, o Stanley foi embora, que são jogadores que estiveram no Varzim na primeira volta, ou na primeira parte do campeonato, se assim quisermos, e que estão a marcar golos nos respectivos clubes por onde foram. Então, e quem joga na frente não faz golos? Faz, é preciso muitas vezes que a bola chegue, é preciso que o jogador saiba jogar para o coletivo, saiba jogar no pé, saiba fazer um passe de qualidade, e às vezes muitas das boas jogadas que se constroem no futebol falha no último passo porque não teve qualidade. Porque a bola não chegou ao destino, claro que se não houver essa qualidade, não se consegue lá chegar. E o Varzim teve 2 boas oportunidades aos 77 minutos pelo Aman, numa bela jogada do Xerife. Ele que tinha acabado de entrar, devia ter entrado um bocadinho mais cedo, uma opinião pessoal, para mexer com aquilo. Notava-se que faltava ali frescura no meio campo e também nas linhas mais avançadas do Varzim, e o Xerife veio trazer uma outra alma, e que tem uma jogada então que deu ao Aman para poder à boca da baliza marcar. Não conseguiu. Mas a maior perdida do jogo, e já que estamos a falar em termos de ataque, e está aqui o cerne da questão. O Varzim não faz golo, mas também é preciso que os jogadores saibam interpretar, saibam ter qualidade, saibam ter profundidade. Foi aquilo que não aconteceu aos 90 minutos, quando o Ricardo Barros teve tudo para ser feliz. O passe foi tão bem feito, tão bem feito. O Ricardo Barros deslumbrou-se. Pode muito bem penetrar na área, tem posse de bola, tem terreno, não sei o que é que lhe deu para fazer um passe para o lado. Não tem que fazer. O passe é um passe de ruptura, para ele poder, num sprint, estar mesmo na cara do guarda-redes e poderes fazer dele, enfim, aquilo que ele muito bem entender, não é? Mas eu penso que o Varzim perdeu aqui a grande possibilidade e colocou todo o estádio do Varzim de boca aberta, manifestando-se de como é que uma oportunidade destas de ouro, um jogador fresco, falta de confiança, Rui, mas isto é trabalhado durante a semana, estas situações são repetidas vezes sem fim, isto é trabalho diário. Eu não sei o que é que o treinador lhe disse no fim, mas se não lhe disse, acho que terá que lhe dizer, não é? Nós, esta semana, vamos treinar todos os dias esta jogada, no mesmo sítio, não diria à mesma hora, que os treinos são à mesma hora do jogo, mas vamos treinar esta situação, pá, e tu em 10 oportunidades destas, faz pelo menos um golo. Se em 10 oportunidades fizeres um golo, maravilha. Aqui não há que ver. Agora, perder uma oportunidade destas, num jogo crucial para o Varzim, que precisava dos 3 pontos, como de pão para a boca, conseguiu apenas amealhar um. Varzim, que nesta altura está no 15º lugar, o lugar acima da zona de despromoção. Apenas 2 pontos tem 27 pontos, não, tem só mais um que o Farense. O Farense tem 26, o Varzim tem 27. E na próxima jornada o Varzim vai a Faro. Portanto, é um jogo aqui de um golpe. Porque se o Varzim tem ganho, tinha dado um salto em termos de tabela classificativa. É que aquela malta cá de baixo, aquela malta, entre aspas, aqueles clubes cá de baixo, Oliveirense, Farense, Covilhã, Viseu, ganharam todos, praticamente. E deram um pulo enorme em termos de tabela classificativa. Faltam muitos jogos. 2, 4, 6, 8, 10 jogos. 10 jornadas. 10 jornadas que faltam, Rui.
são 30 pontos, como diria o outro ontem, mas o outro tem a impressão que ficou a ver o título por um canudo. Que eu não acredito que haja grande reviravolta, se bem que no futebol no futebol tudo é possível. Não, lembrei-me agora dos 30 Exato, pontos, os 30 foi pontos. que me ficou na cabeça ontem no final do jogo. Eu estive atento às declarações dos dois treinadores, mas faltam 10 jogos, 30 pontos, também na segunda liga. O Varzim vai ter que calcorrear muito, o Varzim vai ter que ganhar uma certa dose de confiança, que é preciso para poder ultrapassar e sair Mas vai andar de coração nas mãos. deste fosso, vai ter que andar de coração nas mãos, não é? enquanto não ganhar 2, 3 vezes, para dar o chamado salto, salto de qualidade, que exige já alguma qualidade estes Para jogadores. respirar melhor. Porque é com este plantel, é com esta gente que o Fernando Valente vai ter que levar esta cruz ao Calvário. Portanto, e a cruz ao Calvário, esperemos que a entregue no Calvário em boas condições, a cruz, ou seja, o Varzim, no lugar que merece, porque descer de divisão seria a desgraça. Uma tragédia. É que hoje em dia, se não sabes, é cada vez mais difícil de subir. Mas muito difícil de subir E não a só, uma liga profissional. E depois tem o problema também das receitas. das televisões que não existem na terceira divisão, não é? E que depois aquilo que o Varzim paga enfim, Ora, está. muito por aí fora. Vamos em frente, e até porque passamos agora para então a Primeira Liga. Ontem tivemos um clássico, o Benfica veio às Antas ganhar Ao Dragão. Exato, olha, coisas da história. Ao Dragão ganhar por 2-1. Houve uma reviravolta também lá na frente do campeonato e entretanto também já esta tarde o Rio Ave, que esteve a ganhar ao Sporting de Braga e também tinha uma oportunidade para amealhar os pontinhos, mantém-se ali no meio da tabela, mas no último minuto, digamos assim, deixou-se apanhar e perdeu por 2-1 com o Sporting de Braga, que lá voltou às vitórias e num terreno difícil como o de Vila do Conde. João, como é que vês, entretanto, esta Primeira Liga? Olha, eu muito sinceramente, o Porto perdeu o primeiro lugar. Há muitas jornadas mesmo que se mantinha naquela posição. Este Benfica do Bruno Lage está-te a surpreender. Estes meninos, como são chamados. Ontem foi um jogo entre a irreverência da juventude e o matreirismo, digamos assim, ou a matreirice daqueles que são mais velhos. E Bruno Lage está a ganhar. A diferença entre os dois homens do futebol que ontem comandaram as duas melhores equipas, que são aquelas que vão nos dois primeiros lugares, é a diferença de discurso entre os dois treinadores. Tem apenas e só a ver na forma como eles se expressam. O Sérgio deu algumas explicações, enfim, que as coisas não correram bem, o Porto deslumbrou-se com o primeiro golo, tudo bem, faltava ainda muito tempo. Mas o facto de ser um jogo entre dois líderes do campeonato, ontem era um, hoje é outro, ou se quisermos, antes do jogo era um e no final do jogo era outro. A diferença está efetivamente no discurso. O Bruno Lage tem um discurso que é o mais lá para Alice possível. E ele disse uma coisa que não foi preciso dizer muito para valorizar o grupo, valorizar os jogadores, porque são eles os jogadores que fazem de mim treinador. Naturalmente. O trabalho de formação que ele fez no Benfica B, que nós vimos, é um trabalho frutífero. E tanto é que se vê, ele foi buscar jogadores à equipa B, o Lage, e eles na equipa A do Benfica estão, digamos que, a florir. Florentinos, o Ferro, o Jota também, que já o Jota, o próprio João Félix e por aí fora. Isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com a qualidade na formação, a mentalidade que incutem nesses jogadores e depois dentro do campo apenas e só tem que executar o que aprenderam aquele trabalho. O treinador, como ele é um treinador de formação, é aquilo que eu digo muitas vezes quando falo sobre futebol. A um profissional de futebol com 5, 6, 10 anos, o treinador não tem que lhe dizer como é que ele tem que bater a bola, como é que ele tem que recepcionar a bola, o que é que ele tem que fazer no 1 para 1, ou no 2 para 1, ou no 1 para 3. Ele apenas e só tem que lhes fazer ver que o sistema aqui é este. É do lado esquerdo apoio com um ala, com um médio, com mais um ponta que vem atrás, que vai à frente. Apenas e só tem que dizer isto.
E depois o jogador executa naturalmente aquilo que de bom o treinador lhe incutiu e lhe mostrou e tem que executar em campo. Há treinos, como ele diz, tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver com treino. É no treino, claro. No treino é que se ensina, é que se diz e coitado. Agora, não é no treino a um profissional de futebol que ele vai ensinar o ABC. Não, nem penses. Não estamos cá para perder tempo. Claro. Corrida com bola é corrida com bola. Corrida sem bola é corrida sem bola. O sprint é para sprintar, é mesmo para lhe dar duro. E portanto, há coisas que já não se ensina ao jogador, apenas e só tem que se lhe dizer qual é a posição dele, a função que ele tem que fazer, com quem tem que jogar, tal, porque senão o jogador muitas das vezes perde-se no meio do campo. Mas tu viste ontem um Porto perdido, racioso, deste Benfica que aparece assim com o novo fulgor. Rui, eu vi um Porto que marcou o primeiro golo e que julgou que o jogo estava ganho. E não estava. Há uma coisa fundamental que eu defendo muito no futebol quando se está a defender, que é zona. Não é deixar os meninos, enfim, à rédea solta. É zona, mas tem que ser uma zona demasiado perto daqueles jogadores que melhor articulam a bola. Não é? Também não é cair em cima do homem, porque senão está sujeito a fazer falta e falta sobre falta, as coisas redondam, enfim, por vezes em cartões amarelos desnecessário, depois há picardias e por aí fora. Não. É uma marcação zona, mas sobretudo uma zona muito próxima do seu adversário, para que as bolas não cheguem onde chegaram. Repara como é que o Benfica ganha os lances e faz os 2 golos. Houve ali gente que estava completamente a dormir na defensiva do Porto. Verdade ou mentira? No primeiro golo, no golo do João Félix, há uma má interseção do Pepe. Há ali um ombro, um corpo a corpo do Seferovic com o Manafá. Aquilo é do defesa, não é do avançado. O avançado chegou ali, entrou por ali, rasgou e foi. Não é? E no outro do Rafa, e deem aspas. Se o jogador do Benfica, creio que é o Pizzi, que faz o passe para o Rafa, está de costas para a baliza, naturalmente que ele vai libertar a bola. Tem 2, 3 jogadores do Porto ali a fazer guarda de honra para quê? Não. O jogador do Porto tem que saber ler quem é o homem do Benfica que tem a bola e quem é o outro que se vai deslocar. Vai ter com ele. Vai ter com ele mesmo sem bola, para que ele não tenha a melhor recepção do passe. Foi o que fez o Rafa. Sem marcação, sem bola, procurou a zona central e chutou à baliza. Ponto. E não havia lá ninguém. Alguém marcou o Rafa, mas toda a gente viu o movimento do Rafa. Porquê é que ninguém foi com ele? Porquê é que ninguém foi atrás dele? Porquê é que os médios naquelas situações não encostam aos centrais? Trabalho para o Sérgio Conceição. Claro! Olha, e como é que tu vês então os tais 30 pontos que faltam as 10 jornadas? Olha, Rui, Antes de abordarmos também, naturalmente, a derrota do Rio Ave, mais uma, com Daniel Ramos. Eu vou-te ser muito sincero. Eu não acredito... É possível. Eu não estou a ser derrotista. Não é nada disso. Mas eu não acredito, faço ao calendário de um e faço ao calendário do outro. Tem jogos difíceis, tem que ir a Braga, tem que ir não sei onde, não sei o que mais, não interessa. Tem que ir. Calendário é calendário. Há jogos uns mais acessíveis do que outros, mas são todos difíceis. Eu não acredito que o Benfica, com esta fase ascensional, perca o título. Não acredito. Faltam 10 jogos, 30 pontos. Vamos ao discurso do Lage. Treino a treino, jogo a jogo. E diz aquilo com uma naturalidade para as câmaras e parece que não se passa nada. É jogo a jogo, amigo. Olha, foi no treino. Olha, os jogadores fizeram de mim mais treinador. Estou a gostar deles. Só tiramos este, metemos aquele e não sei o quê e tal e vamos embora. Porque amanhã é segunda-feira. Ponto. Está dito. Objetivo, direto e objetivo. Assim é que eu gosto também. Portanto, eu não acredito. Há muito campeonato. O Sérgio Conceição não vai deitar a toalha ao chão, atenção. E a última jornada é um Porto Sporting. Rui, se calhar nessa altura está já está tudo decidido. Se calhar está tudo decidido. Mas também se não estiver, vai ser um jogo escaldante. Um jogo tremendo. Agora, as coisas ficaram muito mais difíceis para o Porto. Não são só os 2 pontos. É a diferença. É que o Benfica ganhou na Luz e ganhou no Dragão. O Benfica pode perder um jogo. Exatamente. Eles podem acabar o campeonato em igualdade pontual, mas com o Benfica por cima. Perder não, empatar. Ganhou o Benfica 1-0 na primeira volta. Está certo? Pronto. E perdeu, agora o Porto perdeu em casa com o Benfica. Portanto, o Porto perdeu os 2 jogos com o Benfica. Quando o Porto perdeu com o Benfica na primeira volta, o Porto depois fez uma volta, até voltar a jogar com o Benfica, sem perder jogo nenhum.
Voltou a perder com o Benfica. E agora voltou a perder outra vez com o Benfica. Portanto, daí eu dizer que a dificuldade será imensa. Campeonato a campeonato, continua. Campeonato até ao fim. Jogo a jogo. Luta, jogo a jogo, treino a treino, conferência de imprensa sobre conferência de imprensa. E, portanto, as coisas vão-se manter assim. Naturalmente que se alguém perder pontos, olha, é do futebol, portanto, eles é que são os profissionais. Agora, eu continuo, muito pessoalmente, a não acreditar. Mas isso... A ver, vamos. Porque o Porto já teve 7 pontos no início há mês e meio. deste ano, pronto, se quisermos assim, 7 pontos, e 7 pontos é muita coisa. E bastou o Porto empatar 2 vezes, Guimarães e Moreira de Cónegos, e teve o Benfica à bica. Vamos também olhar para o jogo de hoje em Vila do Conde. O Rio Ave recebeu o Sporting de Braga, esteve mesmo a ganhar por 1-0, mas depois a segunda parte não correu nada bem à equipa de Daniel Ramos e o Rio Ave volta, João, a perder. Volta a perder, o que é mau. É mau neste sentido, porque jogava em casa, tinha tudo a seu favor, portanto este Rio Ave, enfim, custa-lhe em casa poder ganhar, naturalmente, porque já lá vão jogos em que o Rio Ave não consegue efetivamente somar pontos, mas isso, e já lá vamos, eu estava aqui a tentar perceber quando é que o Rio Ave ganhou a última vez em casa, mas já lá vão uns joguinhos. Não te posso ajudar. Há vários jogos, eu estou a tentar, estou aqui a fazer um esforço para tentar saber quando é que o Rio Ave ganhou o último jogo em casa, mas eu acho que já me perdi aqui nesta houve um jogo recentemente contabilidade. Que o Rio Ave terá ganho em casa. Nós dissemos aqui que até que enfim, até que o não, foi fora de casa, foi em Portimão. Foi em Portimão. Pois foi. Nós falamos em efetivamente casa a coisa disso. está complicada, efetivamente. Mas de qualquer forma, já agora o Rio Ave está ali a meio da tabela, não é? No nono lugar, digamos assim. E se bem que há 5 pontos para a descida, ninguém vai falar no Rio Ave, não, o Rio Ave, divisão, não é? O Rio Ave em termos... Há 5 pontos lá para baixo, não, apenas, de diferença. Claro, mas isso está... Não está... Em 30 pontos, lá está, é a história. Isso está fora de questão, porque são muitos pontos, e os outros clubes também perdem, não é? Isto não é só o Rio Ave que perde, são também os outros clubes que também perdem, mas eu continuo aqui à procura, acredita, eu continuo aqui à procura de uma vitória do Rio Ave em casa que enfim... Eu já vou tentar ajudar. Já leva algum tempo. Não, eu estou quase a chegar lá. Agora, demoro porque isto são muitos jogos, são muitos clubes, e, portanto, eu creio que está aqui. Mas eu tenho algumas dúvidas, mas pronto. E então o que é que descobriste? Que isto aconteça, mas eu acho que eu não vou fazer mal a caminhar para trás, mas o que é facto é que... é o que mais ou menos me está a dar para estes lados, é que efetivamente o Rio Ave, e queres ver que vai bater mesmo ali na questão que é uma vitória do Rio Ave em casa frente ao Boa Vista, a última em casa, é isso que eu quero dizer, com o Boa Vista por 2-1 a 30 de setembro, em casa. Portanto, em casa o Rio Ave já deu uma volta ao campeonato sem ter ganho. Meia volta, pronto, se assim quisermos. E, portanto, é muito tempo, é efetivamente muito tempo. Quem não ganha desde setembro em casa. Se bem que o Rio Ave tem alguns empates, tem algumas vitórias fora, não é? Naturalmente. Mas isso, enfim... A coisa está complicada. Não é muito complicada, Rui. Convém... Não, está complicado, isto é, Daniel Ramos acaba por ser para uma o associado psicológica que acaba por não funcionar. Isto para o associado deixou de pulgar atrás da orelha, porque afinal mudou-se de treinador, é um homem que conhece os cantos à casa, foi atleta e por aí fora, e as coisas custam efetivamente. Mas cada jogo tem a sua história, às vezes ganha-se no último minuto, outras vezes perde-se, como foi o caso de hoje, no último minuto, mas isso não é o lugar que está em causa, o lugar em termos de tabela classificativa, portanto vai a meio, portanto a coisa está mais ou menos facilitada, se assim quisermos entender. Rio Ave que vai no próximo jogo, vai a Chaves. Já agora podes dizer o jogo dos três grandes, o Rio Ave vai a Chaves, que vai ser na próxima complicado. Jornada. Olha, o Benfica recebe o Belenenses na segunda-feira. Belenenses que hoje tem uma vitória por 4-0 sobre o último Feirense. Feirense que recebe o Porto. Portanto, o Benfica recebe o Belenenses, o Porto vai à Vila da Feira,
e para sermos mais precisos, O o Sporting vem ao Bessa. Jogo complicado. Mas o Sporting, a luta do Sporting nesta altura será na conquista do terceiro lugar, mas com um Braga a ganhar como ganhou hoje, as coisas não estão fáceis, se bem que tudo é possível, faltam 10 jogos a 30 pontos, tudo é possível. Mas é assim, o futebol, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se, umas vezes joga-se bem e não se ganha, outras vezes joga-se mal e ganha-se. São nuances que o futebol tem, muitas vezes há fatores que nos ultrapassam, nós e não só, e também ao próprio jogo, como olha, e por falar em jogo, deixa-me só dizer-te que o Sporting aos 20 minutos já está a ganhar por 2-0 ao Portimonense, portanto está bem lançado. É o Portimonense que já não ganha para aí há 5 também, jogos. Também está numa crise nesta altura. Oh, isso acontece a todos os clubes. Isso, lá está. Fases boas, fases más. Eu não queria ser uma ava agoirenta, mas é cair na frente, a pressão é maior. O ir em segundo, isto é quase como uma corrida, uma corrida, não diria de maratona, não diria tanto de maratona, mas às vezes também acontece nas maratonas. Mas naquelas corridas de meio fundo, corridas de 3, 5 e 10 mil metros. 3 mil metros de obstáculos, olha. Pronto, ou 3 mil metros de obstáculos, como queiras. Em que o segundo sabe muito bem que pode passar para primeiro, não descola do primeiro, e quantas vezes na reta final dá-lhe aquela estocada. Porque sabe muito bem, não é? Mas é preciso aguentar o ritmo também do primeiro. O primeiro, se não der um sprint, se não der uma esticadela, digamos, o segundo não vai lá, já não tem pernas. Mas se na reta final, nos últimos 150, 200 metros não é muito, em sprint 200 metros é muito. São poucos os atletas que fazem sprint de 200 metros, tirando os americanos. Aliás, tivemos o campeonato da Europa de pista coberta este fim de semana e vimos algumas boas corridas e algumas delas precisamente assim, em que o segundo conseguia ultrapassar porque vinha ali na retranca e depois deu a tal estocada final. Tal estocada final e que depois não permite ao que vai. Mas se estiver já a contar com isso também e reservar-se também, como aconteceu com a corrida dos 3 mil metros femininos, também uma vitória fantástica, em que ela sempre foi à frente e quando a segunda vinha para dar a estocada, ela que deu a estocada. Nas provas de pista coberta é preciso ver que são provas rápidas, sabes porquê? Sim. Porque a pista só tem 200 metros. 200 metros. É muito rápido. É tudo muito rápido. 400 é mais complicado. Olha, e parabéns ao Nelson Neva, leva mais tempo. Que também fez uma prova fantástica. O lançador do peso também fez uma prova muito Mas o boa. Nelson ganhou alguma medalha? Olha, é isso que eu não sei dizer, porque entretanto não vi a final. Era agora ao fim da tarde. Era ao fim da tarde. Nós estávamos aqui naturalmente a trabalhar, não tivemos acesso a essa informação. Mas pronto. Mas fica os parabéns ao Nelson Évora, porque pelo menos na prova de qualificação para as finais, creio que bateu o recorde este ano e ficou em primeiro lugar. Agora, relativamente às medalhas, francamente, depois tentaremos saber. Rui, deixa-me só arrematar falando do Varzim, para marcarmos encontro de hoje a 8, neste sítio, se calhar à mesma hora, digo eu, porque entretanto o Varzim joga em Faro, às 4 horas da tarde, com o Sporting Farense. Ora, aí está, um jogo de aflitos. Um jogo entre aflitos. Claro. E a ver vamos o que é que acontece. Muito obrigado, João. Uma continuação de uma boa noite. Nós e uma semana. E uma boa semana. E bom carnaval. Olha, e bom carnaval. Já agora e bom carnaval. Sim, amanhã, depois da manhã é terça-feira de carnaval. É tal fase que ninguém leva a mal. Ora, aí está. E nós vamos ficar por aqui então neste nosso programa. Marcamos encontro para 2, 8 dias. Já sabe, sempre que joga o Varzim, passado uma horita, nem isso, nós cá estamos em direto para levar até si todas as notícias do futebol, da Primeira Liga, da Segunda Liga. Grande abraço, tudo bom para si. E então, até à próxima semana. Bom Carnaval.